Olá, gente. Tudo de bom? Bom, nossa aula hoje de renascimento, né? Renascimento, como o próprio nome já diz, né, faz renascer, né? Nascer de novo. Nascer de novo o quê? Né? Aquilo que estava morto? Sim, os renascentistas, né, de uma maneira geral, eles queriam resgatar, né, aquela época da Grécia Antiga, a época de Sócrates, Platão, né, eles queriam trazer de volta essa época. Em termos de quê? Em termos de cultura, de pensamento, de lógica, né? Eles achavam que a Idade Média, ou seja, eles combatiam a Idade Média, né, que é o período anterior à Renascença. A Idade Média é o período que vai mais ou menos do fim do período do Império Romano, mais ou menos 400 depois de Cristo, até mais ou menos 1100, 1200, 1300, né? Mais ou menos nessa faixa de transição aí, né? Então a Idade Média lembra o feudalismo, né? Para os renascentistas, essa época foi a chamada uma Idade das Trevas, né? Porque para eles não fizeram nada de produtivo, de bom ali, né? Então por isso o Renascimento. Isso é bastante discutível, né? Se a Idade Média foi a Idade das Trevas mesmo, porque nós tivemos arquitetura, né? Nós tivemos uma arte diferente, né? Mas a arte muito dentro de igreja, né? Nós tivemos a arquitetura gótica, né? Que são igrejas, né? Então uma arte muito voltada para a religião católica, né? O feudalismo, né? Bom, mas então o Renascimento, para a gente situar uma data, mais ou menos 1400, 1500 foi a época que ocorreu isso. Paralelamente, a gente pode pensar em descobrimento do Brasil, as grandes navegações estão acontecendo paralelamente a isso, né? Então, a época que a Europa está muito rica por causa das grandes navegações, né, que Itália e Portugal principalmente iam buscar produtos na Índia, né, na China, e traziam esses produtos para vender para o resto da Europa, né? Então, foi uma época de grande crescimento comercial, né? O renascimento comercial também, né? O renascimento não é só um termo cultural, mas também um termo relacionado à economia, à ciência, e praticamente tudo, né? Mudou, né? O mundo mudou nessa época aí, com o fim da Idade Média, né? A crise do feudalismo foi, né? O feudalismo foi acabando e o homem foi tomando alternativas, e uma dessas foi buscar mercadorias na China e Índia para vender na Europa. Isso aí enriqueceu muito Portugal, daí Portugal ter dinheiro suficiente para vir a tomar posse do Brasil, né? Espanha, Itália principalmente, né? O Renascimento vai acontecer principalmente na Itália, porque esses comerciantes ficaram muito ricos e puderam financiar artistas, pensadores, filósofos, né? Cientistas, né? Famílias ricas, né? Como os Médicis, por exemplo, que financiaram o Leonardo da Vinci, né? Eles pagavam para esses artistas. Né? Naquela época não tinha fotografia, esse pessoal tinha muito dinheiro, então eles contratavam esses artistas para fazer pinturas desses ricos, né? Desses nobres e tudo, né? E também o Vaticano, né? A Igreja Católica também era muito rica, também contratava esses artistas para fazer as suas obras lá, e vamos ter lá Miguel Ângelo, né? Fazendo a Capela Sistina, né, que é a capela que está em Roma hoje, lá no Vaticano, onde fica o Papa. Tem obras lindíssimas do Leonardo, do Miguel Ângelo, tá? Então, Renascimento, um período que se inicia com o fim da Idade Média na Europa, né? Qual o contexto da época? Fim do feudalismo e as grandes navegações, né? Então a gente pode pensar em termos do que está acontecendo na época: descobrimento do Brasil, descobrimento da América, grandes navegações, né? A Europa ficando rica com o comércio,
né? Renascem as cidades, né? As cidades ali, por exemplo, Porto, em Portugal, né? Na Itália, né? Os portos ali da Itália, né? Vão renascer por causa da intensa navegação, intenso comércio, né? Vão renascer aquelas cidades portuárias da Itália, vão ficar ricas, né? Bom, Renascença. Por que faz renascer o período clássico? Então, voltando ao assunto, esse pessoal, né, Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, todo esse pessoal, inclusive intelectuais, filósofos, eles vão fazer renascer o período lá da Grécia Antiga, da época do Sócrates, Platão. Né? Na Grécia Antiga, nessa época, não tinha só filósofo, tinha arte também, escultores, etc. Né? Então, eles tentam resgatar o pensamento grego dessa época, né? Que é um pensamento naturalista, né? O grego era muito naturalista antigamente, né? Então, na época de Sócrates, Platão, o grego era naturalista, ou seja, ele observava muita natureza, né? Ele procurava explicar a vida, o surgimento da vida através da natureza, né? Ele procurava observar as árvores, ter uma visão mais realista da realidade, né? Ele não era uma pessoa que vivia, por exemplo, o grego, e de quebra os renascentistas, né? Eles não viviam no mundo imaginário, né? Então eles... Outra coisa também, o humanismo, né? O humanismo também, os renascentistas, eles resgatam o humanismo, né? Porque na Grécia Antiga o homem era o centro das atenções, o centro dos estudos, né? Então, o homem, né, grego antigo, ele tinha o centro do mundo, não, o centro não era Deus como na Idade Média e feudalismo, né? Que o mais importante era Deus, a gente estar bem com Deus, vai estar bem com a vida. Não. O renascentista ele vai resgatar essa questão do homem ser o centro do mundo, né? O homem ele era a figura central do mundo, né? Então por isso humanismo, né? Então vocês vão ver as pinturas de Leonardo da Vinci são homens, né? Ele não vai pintar Deus, ele não vai pintar anjo como na Idade Média, ele vai pintar o homem, e principalmente nu, né? Que é o naturalismo, né? Então se vocês, inclusive lá no Vaticano, onde fica o Papa, Miguel Ângelo pintou várias pinturas lá com pessoas nuas, né? Totalmente nuas, né? Com os órgãos sexuais expostos, porque é assim que né, para eles é assim que o homem é, né? Que o homem no sentido de homem e mulher, né? Então são pessoas nuas, né? Aí mesmo dentro de igrejas, né? Para vocês terem uma ideia de como esses artistas eles tinham influência e poder, né? A gente tem de pensar nisso, né? Como que a igreja permitiu, por exemplo, que o Miguel Ângelo fizesse pinturas dentro de uma igreja com figuras humanas nuas, né? Influência, poder, né? Lógico que causou isso muita discórdia e brigas ali entre eles, né? Mas acabou prevalecendo a vontade do Michelangelo da época. Bom, exemplo de artistas renascentistas: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Giotto. Leonardo da Vinci, todo mundo já conhece, né? É o pintor da Mona Lisa, né? Michelangelo, que pintou a estátua de Davi, né? Michelangelo é mais conhecido por suas esculturas, mas foi um grande pintor também. E Leonardo da Vinci também. Rafael também pintou lá a Capela Sistina, um grande pintor, menos conhecido, mas
não menos bom. E o Giotto, que é o mais antigo, né? Bem lá do comecinho da Renascença. Ele criou a pintura em forma de perspectiva, né? Isso é uma diferença da Idade Média, a gente vai discutir daqui a pouco. Renascimento científico. Nasce a ciência, né? Voltando então, o Renascimento não foi só nas artes, foi também um renascimento econômico e foi um renascimento científico, intelectual, cultural, né? Foi um movimento cultural. Então, nessa época vai nascer a ciência, essa ciência que a gente conhece hoje. Vai começar a nascer no Renascimento, né? Que a gente estuda em escola a ciência. Essa ciência ela começa a nascer para valer mesmo na época do Renascimento. Né? Nós temos a lógica grega, né? Então, o renascentista ele vai usar a lógica grega, né? É uma forma de abordar a realidade, né? Através da lógica grega. O método científico, então, né? A abordagem do mundo agora vai ser a partir de estudo, de ciência, né? Eles não queriam, por exemplo, explicar o mundo dizendo assim, foi porque Deus quis, porque Deus quer. Não, nós vamos estudar o mundo agora a partir de uma lógica, de um método científico, né? O pensamento, então, vai mudar. Né? O pensamento, a abordagem da realidade vai mudar. Então, por exemplo, na Idade Média, eles pensavam que a Terra era o centro do mundo. Agora, esses cientistas, né, o Galileu, Copérnico, né, eles vão dizer o quê? Não, que a Terra não é o centro do universo. Inclusive, a Terra gira em torno do Sol, o Sol é o centro do sistema. Isso daí vai causar uma revolução, né? Inclusive, muitos foram mortos, né? Foram queimados na fogueira pela igreja por causa dessas ideias, né? Que eram consideradas heresia, né? Ou seja, heresia seria você contradizer a Bíblia, né? Você cometer um pecado. Eles condenavam a pessoa à fogueira. Então agora o homem passa a ser o centro, né? O homem agora é o centro do mundo, né? E realismo naturalismo, como eu já comentei para vocês, né? Então, exemplos de renascentistas. Maquiavel, Leonardo da Vinci, né? Copérnico, Isaac Newton e Galileu. Maquiavel, que escreveu um livro muito famoso, né? Você já deve ter ouvido falar, quando uma pessoa é considerada má, ardilosa, a gente fala, você é maquiavélico, né? Porque você pensa estrategicamente, às vezes... Mas Maquiavel não é exatamente uma pessoa tão má como nesse sentido, assim, maquiavélico, né? Ele fez um livro chamado O Príncipe, né? Que mostrava como que um rei, um monarca deveria se comportar para governar bem. Isso daí foi às vezes mal interpretado. Bom, Leonardo da Vinci não precisa falar, eu acho que todos vocês já ouviram falar do Leonardo da Vinci, né? Uma pessoa que era artista, cientista, arquiteto, né? Ele estudou muito anatomia, né? Então ele era um biólogo, né? Um naturalista, né? Ele estudava natureza, né? Observava a natureza. Ele naquela época era proibido estudar em cadáveres humanos, era considerado, era proibido, era um pecado isso. Então ele estudava escondido, né? Ele ficava às vezes perto do hospital ali, perto de onde morriam as pessoas, esperando que quando morria alguém, ele ia lá escondido e conseguia estudar esses corpos, né? Mas na época era proibido, né? Copérnico, que criou o sistema heliocêntrico, ou seja, na época ele disse que o centro do mundo, do universo, não é a Terra. Na realidade, a Terra gira em torno do Sol. Então, o centro do nosso sistema, né, hoje já se sabe, né? O Sol é o centro do nosso sistema, é chamado sistema solar. Né? Então, a Terra e os planetas, Marte, Plutão, Saturno, giram em torno do Sol. Então, o Copérnico
ele criou esse sistema, né? O Sol como centro e não mais a Terra. O Isaac Newton, que fez as leis da física, a primeira, a segunda, a terceira lei da física, que é muito estudado hoje, vocês vão estudar, né? Vocês já estão estudando isso, que é a lei da força, né? Você puxa. Então, todas essas leis que é estudado em engenharia, né? Questão de mecânica, né? A força para puxar um carro, a força de um motor, tudo isso é baseado no Newton. E tem o Galileu também, que estudou, era astrônomo, né? Tinha lá o seu telescópio, estudou os planetas, certo? E ele quase foi morto, né? Porque ele apoiava o Copérnico, ou seja, ele falava que a Terra não era o centro do mundo, e quase foi morto por causa disso. Bom, pessoal, na sequência nós vamos mostrar aí algumas figuras, né, da época da Renascença, alguns quadros, algumas pinturas. Tudo de bom para vocês, até daqui a pouco. Continuando então, pessoal, a aula. Bom, estamos tratando da época da Renascença, né? Bom, nós estamos vendo por uma perspectiva aqui, estudando a Renascença do ponto de vista levando em consideração a arte, principalmente. A gente deu só uma pincelada no Newton, né, no Galileu, que era astrônomo, certo? Copérnico, mas a gente está falando mesmo, nosso objetivo aqui nessa aula é falar dos artistas, Leonardo da Vinci, Giotto. Característica, então, da Renascença, gente, é resgatar aqueles valores culturais, né, artísticos, culturais da Grécia Antiga. Vamos supor, Grécia Antiga, eu estou falando da época do, mais ou menos, Sócrates e Platão, né? Para você ter uma ideia, é mais ou menos nessa época. Então, que eles tentam resgatar essa época, né? Então, o grego antigo, ele amava a natureza, né, e a realidade, né? Platão diria o quê? Que o verdadeiro artista é aquele que consegue transcender o mundo que nós vivemos aqui, e ele consegue ir por consegue vislumbrar uma outra dimensão e trazer para nós, que seria a obra-prima de um artista, seria quando ele consegue transcender, né, e ir para um outro mundo, né, e voltar e fazer a obra dele. Essa seria o que ele chamou de obra-prima, né? E Leonardo da Vinci e Miguel Ângelo conseguiram fazer isso, exatamente isso que eles tentam resgatar, né? Pensando em termos de como que era a arte, né? Antes da Renascença, a gente vai ver a arte gótica, né? A arte da Idade Média. Não é que a Idade Média não teve arte nem nada, não. Apenas que esses artistas renascentistas, eles criticavam muito a Idade Média e chamavam de Idade das Trevas. Mas não que fosse algo que não tivesse nada, não tivesse acontecido nada em termos de arte. Aconteceu tudo dentro da Igreja Católica, né? A Igreja Católica era dominante na Idade Média e ela controlava a produção artística, né? Então, vamos dar um pulinho lá nessa época, né? A arte gótica, né? Ela não tinha perspectiva, ela não tinha, você não conseguia, era vamos dizer assim, bidimensional, você não conseguia distinguir a forma, né, da pintura. Era uma pintura feita em cima de uma tábua, de uma madeira, usava muito ouro, prata nas pinturas, eram todas pinturas religiosas, né? E as figuras estavam todas no mesmo plano, assim, né? Chapado, assim, bem dizer, né? Bom, então voltando à Renascença, gente, o que o Giotto fez logo lá em 1100, mais ou menos, comecinho da Renascença, né? Bom, o Giotto ele vai fazer a forma de perspectiva, né? Ele vai criar a perspectiva, ou seja,
Tem uma figura na frente e outras figuras atrás, né? Então tem um plano de fundo, né, e um plano mais na frente, né? Então aquilo que ele queria destacar, ele punha à frente. Aquilo que tinha menos importância, ele punha mais no fundo. E como é que ele fazia isso? Ele fazia a figura em perspectiva, ou seja, a figura que está no fundo, ela é menor, né? Ela está mais distante, né? E a figura que está na frente, ela está maior. Então, essa é a grande sacada da Renascença, né? Eles fazem as figuras em perspectiva, né? Ou seja, tem um fundo e a frente, né? Então, a frente é sempre o plano de destaque. Lá no fundo estão as outras figuras, coisa que não se fazia isso nas pinturas góticas, né? Da Idade Média. Certo, gente? Outra coisa também que eles usavam é o claro ou escuro, né? O claro oscuro, né? Do italiano, então, usava claro e escuro, ou seja, eles davam forma na figura lá na pintura, eles davam forma a ela, né? Que jeito? Bom, a sombra ela é mais escurinha, né? E a luz, eles usavam tintas mais claras, mais branco, né? Para dar noção de luz. E a sombra, né? E com isso eles iam criando forma dentro da pintura, né? Então você vê a Mona Lisa, ela parece que está viva assim, né? Então outras pinturas também do Leonardo da Vinci, esculturas, são na escultura não tem essa questão do claro escuro, mas tem a questão da forma, né? Mas assim, em termos de pintura, assim, né? Então eram perfeitas, assim, muito além de uma fotografia, né? Certo, fotografia era mais na arte gótica, né? Hoje, essas pinturas do Leonardo é como se fosse uma fotografia em 3D, né? Totalmente assim, você conseguia destacar exatamente, né? Bom, aí temos lá obras do Michelangelo, que pintou a Capela Sistina por encomenda do Papa. Pintou lá a Capela Sistina, existe até hoje, isso é guardado assim com muito cuidado, né? Lá o teto da capela, o Michelangelo fez essa pintura lá na parede, né? Em gesso, pintou a parede de gesso, em cima ele fez a pintura, né? De Deus tocando a mão de Adão, né? Todas figuras nuas, né? Figuras nuas, mesmo dentro do Vaticano. Para você ver que era o naturalismo, né? E Deus tocando a mão de Adão, né? Nessa obra do Michelangelo, onde Deus toca a mão de Adão, né? Nessa pintura lá na Capela Sistina, para ver o humanismo, né? Que Deus está dando inteligência, né? Força e razão ao homem, né? Então o homem ele tem um quê de Deus, né? Então, mas assim, o homem é o centro, né? Ele é o dono agora. Deus deu o livre-arbítrio para o homem, né? Ou seja, ele é o senhor dos seus atos, né? Ele é um ser humano, né? Um ser humano com todas as suas características, seus defeitos e tudo, né? Ele não é um santo mais, né? Ele é um ser humano. Exatamente, né? Como o grego, né? Lá tinha o ser humano tem ódio, tem amor e tudo, né? E naturalismo, né? Sempre, então, as figuras eram nuas, né? Para mostrar que o homem ele pertence à natureza, pertence à terra, né? Bom, então temos lá vários pintores, né? Michelangelo, Leonardo da Vinci, né? Botticelli, Caravaggio, né? Tivemos pintores de Renascença lá também na Holanda, na Alemanha, mas a gente está mais tratando aqui da Renascença na Itália, né? E esculturas lindíssimas, né? Do Michelangelo, né? A Pietà, a escultura do Davi, né? Da estátua de Davi, perfeitíssima, né? Toda em mármore branco de Carrara, né? Dizem que
Michelangelo, ele ia lá na pedreira buscar a pedra, ele escolhia a dedo a pedra, né? E ela foi, essa escultura de Davi é enorme. Ela foi esculpida numa pedra só, né? Você entende? A mesma coisa Pietà, onde Maria está com Deus, o Cristo morto no colo, lindíssima, né? Famosíssima também. Foi um período de renascença mesmo, né? Certo, pessoal? Então vamos lá. Tudo de bom para vocês.